No aniversário de 18 anos da minha filha, minha ex-esposa pegou o microfone no meio da festa e destruiu o silêncio com uma frase que ecoou pelo salão inteiro. Ele não é seu pai. Não foi grito, não foi escândalo, foi uma frase fria, calculada e ensaiada. O tipo de frase que não sai no impulso, sai depois de anos guardada como arma. O salão congelou. O DJ parou a música no meio do refrão. Os talheres cessaram. As conversas morreram no ar. Mais de 150 pessoas viraram o rosto lentamente para mim. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Alguns já levantando o celular para gravar o que achavam que seria o meu colapso. E no meio de tudo isso, minha filha, paralisada. O rosto dela ficou branco, o olhar perdido entre mim e a mãe. Foi ali que eu percebi uma coisa. Aquilo não era um ataque contra mim, era um ataque contra ela. E eu precisava ser o homem mais forte daquela sala. Eu poderia ter gritado, poderia ter partido para cima dela, poderia ter saído andando e deixado o caos para trás. Mas eu fiz algo que ninguém esperava. Eu sorri, lentamente. Peguei minha taça de champanhe, levantei e dei um passo à frente. Porque o que minha ex não sabia era que aquela bomba tinha sido desarmada 12 anos antes. O dia tinha começado perfeito. Eu acordei cedo, muito cedo. Quase não dormi naquela noite. Não por medo, mas porque eu sabia que aquele aniversário não era apenas uma festa. Era o fim de uma fase. Minha filha estava completando 18 anos. E com isso, algo muito importante também estava completando. Um ciclo. Durante meses eu planejei cada detalhe. O salão no centro da cidade, a iluminação quente, as flores discretas, a retrospectiva no telão, a banda ao vivo. Eu queria que ela se sentisse importante, valorizada, amada. Porque durante anos eu vi minha ex priorizar aparência, status e validação social. Mas eu sempre quis que minha filha soubesse que o valor dela não estava no que as pessoas achavam, estava no que ela era. E naquela noite, ela brilhava. Vestido azul escuro, cabelo preso de um jeito simples, olhos marejados de felicidade. Ela me abraçou antes da festa começar e disse: "Pai, obrigada por tudo." Eu quase desmoronei ali mesmo. Mas não era hora de fraqueza, era hora de missão. Minha ex chegou 40 minutos atrasada, como sempre. Vestido vermelho chamativo, perfume forte, sorriso treinado. Mas eu conhecia aquele sorriso. Era o mesmo sorriso que ela usava antes de criar um conflito. Durante o jantar, eu percebi os cochichos. Ela olhava para mim, ria com duas amigas, apontava discretamente. Eu sabia. Algo viria. Mas eu não sabia se ela teria coragem. Ela teve. Depois do meu discurso, simples, sincero, direto do coração, minha filha veio me abraçar chorando. Foi um momento real, sem estratégia, sem cálculo, só amor. E talvez tenha sido isso que provocou ela, porque minha ex levantou da mesa com aquele salto marcando cada passo no chão de madeira, pegou o microfone do DJ e disse: "Que lindo discurso, mas já que estamos falando de verdade, vamos falar a verdade completa." Minha filha sussurrou: "Mãe, não." Mas o microfone já estava ligado e a frase foi lançada: "Ele não é seu pai biológico." O impacto foi físico. Eu vi minha mãe levar a mão ao peito, vi um primo meu murmurar: "Meu Deus!" Vi uma senhora quase deixar cair a taça. Mas o que mais doeu foi ver o olhar da minha filha. Ela não olhava para mim com raiva, ela olhava com medo. Medo de me perder. E foi ali que eu entendi. Se eu reagisse errado, eu a perderia a ela. Não biologicamente, mas emocionalmente. E eu nunca joguei para perder. Respirei fundo. Dei 3 passos até o centro do salão, estendi a mão para o DJ, peguei o microfone, olhei para minha ex e perguntei calmamente: "Você terminou?" Ela sorriu, convicta de que tinha vencido. Foi aí que eu disse: "O que você falou é verdade, mas está atrasada em 12 anos."
O sorriso dela morreu ali, e naquele momento o jogo virou. O que você falou é verdade, mas está atrasada em 12 anos. O salão inteiro ficou imóvel. Minha ex piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido. Eu continuei. Eu descobri quando ela tinha 6 anos. Agora não havia mais cochichos, nem celulares levantados, só silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, que parece pressionar o peito. Eu olhei para minha filha. Ela estava tremendo. Eu segurei as mãos dela, geladas. Você lembra quando ficou doente aos 6 anos? Precisou fazer vários exames? Ela fez um leve aceno de cabeça, ainda confusa. Foi ali que eu percebi uma incompatibilidade sanguínea. Eu não falei isso com raiva, nem com acusação. Falei como quem narra um fato inevitável. Eu não confrontei ninguém naquele dia. Não gritei, não fiz escândalo. Eu virei o rosto para minha ex por um segundo. Na semana seguinte eu fiz um teste de DNA, sozinho. Eu me lembro daquele dia com uma clareza absurda. O laboratório tinha cheiro de álcool e ar-condicionado gelado. A atendente falava em tom neutro, como se estivesse entregando um protocolo qualquer. Mas para mim, aquilo era um terremoto. Eu passei dias esperando o resultado. Dias olhando para minha filha brincar na sala, sem saber que eu carregava uma dúvida que poderia destruir tudo. Quando o envelope chegou, eu fiquei quase 1 hora olhando para ele fechado, sem coragem de abrir, porque enquanto estava fechado, existia esperança. Quando eu abri, não existia mais. O resultado confirmava. Eu não era o pai biológico. Naquela noite eu sentei sozinho na cozinha, sem luz acesa, sem televisão, sem som. Só eu e um papel que parecia pesar toneladas. Eu poderia ter ido até o quarto, acordado minha ex, jogado o papel na cara dela. Mas eu não fiz isso. Eu levantei, fui até o quarto da minha filha. Ela estava dormindo abraçada naquele ursinho que eu tinha ganhado para ela no parque. Respiração tranquila, confiança absoluta. E eu percebi algo que mudou tudo. Aquele papel não mudava o que eu sentia. Eu tinha 2 escolhas, ir embora ou ficar. E eu escolhi ficar. Não porque eu era fraco, mas porque eu era pai. Voltei ao presente. O salão ainda estava em silêncio. Naquele dia eu rasguei o resultado. Algumas pessoas suspiraram. Eu escolhi ser pai, porque pai não é quem doa genética, é quem doa presença. Minha filha chorava agora, mas não era um choro de desespero, era um choro de compreensão. Minha ex tentou recuperar o controle. Então por que você nunca falou nada? A voz dela já não tinha firmeza. Eu olhei diretamente para ela. Porque eu conheço você. O salão sentiu o peso da frase. Se eu tivesse revelado isso quando ela era menor de idade, você teria usado essa informação como arma. Ela tentou protestar. Eu continuei. Você teria dificultado visitas, criado guerra judicial, transformado a vida dela num campo de batalha. Eu respirei fundo. Eu não podia correr o risco de perder ela por causa de um detalhe biológico. Eu fiquei em silêncio 12 anos, não por medo, por estratégia. Eu aguentei provocações, aguentei comentários passivo-agressivos, aguentei exigências financeiras absurdas, aguentei desrespeito, porque meu foco não era vencer discussões, era garantir que ela chegasse aos 18 anos emocionalmente segura. E hoje, ela chegou. Eu olhei para o relógio. Hoje, ela é legalmente adulta. A expressão da minha ex começou a mudar. Não existe mais guarda, não existe mais ameaça judicial. Eu fiz uma pausa longa. O seu segredo deixou de ser arma hoje. Foi nesse momento que eu fiz sinal para o telão. O projetor começou a ligar. O som leve do equipamento ecoou no teto do salão. Minha ex sussurrou. O que você fez? Eu não respondi. Eu apenas olhei para a tela que começava a iluminar o fundo da pista. Porque durante 5 anos, eu não fiquei parado. O telão acendeu. E a primeira imagem que apareceu não foi documento, não foi contrato, foi uma foto antiga. Eu segurando minha filha ainda bebê na maternidade. A segunda imagem, o primeiro dia dela na escola. Depois, a bicicleta sem rodinhas. Depois, a apresentação de teatro. Depois, o aparelho nos dentes. Depois, a primeira medalha na natação. E enquanto as imagens passavam, eu falei, ser pai nunca foi sobre DNA. O salão inteiro estava preso. Minha ex não sorria mais. Ela estava rígida, porque ela já tinha percebido que não era um ataque impulsivo, era algo construído. Durante anos, as imagens pararam, a tela ficou preta por 3 segundos. Silêncio absoluto. Então, apareceram documentos digitalizados. A primeira escritura, casa registrada em nome de... O nome da minha filha,
ocupava o centro da tela. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Minha ex virou o corpo completamente para a projeção. Confusão, medo. Eu continuei. Há 5 anos, eu transferi esta casa para o nome dela. A voz dela saiu falha. Você não podia fazer isso. Eu olhei para ela com calma. Podia, porque fui eu quem pagou. A sala ficou pesada. Eu não estava gritando, eu estava explicando. Durante anos, você acreditou que tinha controle porque a casa estava sob nosso casamento. Eu respirei. Mas quando eu descobri a verdade, eu comecei a pensar no longo prazo. O próximo slide apareceu. Uma planilha simples. Datas, transferências, aplicações e investimentos. Eu não estava apenas pagando despesas. Eu olhei para minha filha. Eu estava construindo a sua independência. O terceiro documento surgiu. Um fundo de investimento no nome dela, criado quando ela completou 13 anos, alimentado mensalmente, sem que ninguém soubesse. Hoje, além da casa, você tem reserva suficiente para começar qualquer faculdade que escolher, em qualquer lugar. Minha filha levou a mão ao rosto. Ela não sabia, ninguém sabia. Minha ex estava completamente imóvel agora, sem reação pronta, sem frase ensaiada, sem roteiro. Eu finalizei. Eu fiquei em silêncio por 12 anos, mas silêncio não é fraqueza. Às vezes é preparação. A tela apagou e o salão explodiu, não em gritos, mas em aplausos lentos. Primeiro minha mãe, depois um primo, depois mais alguns, até que praticamente todo mundo estava de pé. Minha ex era a única sentada. Eu não olhei para ela, não precisava. Eu me ajoelhei levemente na frente da minha filha, segurei o rosto dela e disse, sem microfone, eu nunca precisei de um exame para saber que você é minha filha. Ela me abraçou como quando era pequena, forte, desesperado, aliviado, e naquele abraço eu soube que tinha vencido. Não ela, mas o tempo. Mas a história não termina ali, porque o verdadeiro impacto veio depois que as luzes da festa se apagaram, porque decisões feitas em público geram consequências no privado. E naquela noite, minha ex me procurou, sem plateia, sem maquiagem social, apenas nós dois no estacionamento quase vazio. O salto dela já não fazia barulho firme, a voz também não. Você planejou isso? Eu respondi, eu me preparei. Ela tentou algo que eu conhecia bem, o tom emocional. Você destruiu minha imagem. Eu respirei fundo. Não, você fez isso quando tentou destruir o dele. Ela ficou em silêncio, pela primeira vez em muitos anos, sem argumento. Mas o que ela ainda não sabia é que a parte mais estratégica não tinha sido exibida no telão, e era isso que realmente mudaria tudo. O estacionamento estava quase vazio. As luzes amarelas refletiam no asfalto molhado. A música da festa ainda podia ser ouvida distante, abafada pelas paredes do salão. Ela ficou parada na minha frente, sem plateia, sem microfone, sem controle. Você sempre soube. A voz dela agora não tinha arrogância, tinha incredulidade. Desde os 6 anos. Ela passou a mão no rosto. E você nunca me confrontou? Eu demorei alguns segundos antes de responder. Eu confrontei, só que não foi com você. Ela franziu a testa. Eu confrontei a mim mesmo. Porque a batalha nunca foi sobre traição, foi sobre ego, sobre orgulho, sobre querer estar certo. E eu percebi que se eu transformasse aquilo numa guerra, a única pessoa que perderia seria minha filha. Ela tentou recuperar firmeza. Você me pintou como vilã. Eu mantive o tom calmo. Não, eu só parei de proteger suas decisões. O silêncio entre nós era diferente agora. Não era pensão, era encerramento. Ela fez a pergunta que estava presa na garganta. Você nunca pensou em ir embora? Eu pensei naquela noite na cozinha, no envelope, no quarto escuro, na respiração tranquila da minha filha. Pensei. Todos os dias, por um tempo. E era verdade. Houve noites em que eu me senti enganado, humilhado, substituível. Mas toda vez que eu considerava sair, eu imaginava outra pessoa ocupando meu lugar, outra referência, outra influência.
E eu sabia que se eu saísse, não seria por falta de amor, seria por orgulho. E orgulho nunca constrói legado. Eu olhei diretamente para ela. Você me traiu uma vez, mas eu teria que me trair todos os dias se fosse embora. Ela não respondeu, porque não havia resposta. Quando voltei para dentro do salão, minha filha estava sentada sozinha numa das mesas laterais, a maquiagem borrada, o vestido levemente amassado, mas os olhos firmes. Eu sentei ao lado dela. Por alguns segundos, nenhum de nós falou nada. Ela quebrou o silêncio. Você ficou por mim. Não foi pergunta, foi afirmação. Eu sorri. Eu fiquei porque te amava. Ela respirou fundo. Eu não sei quem é meu pai biológico. Eu segurei a mão dela. E isso muda o quê? Ela ficou em silêncio, pensando, sentindo, processando. E então veio a frase que eu nunca vou esquecer. Pai é quem fica, não quem aparece, não quem doa sangue, quem fica. Nas semanas seguintes, muita coisa mudou. Não houve escândalo judicial, não houve guerra pública, porque a única arma que existia era o segredo. E o segredo já não existia mais. Minha filha decidiu continuar morando na casa, mas colocou limites. Limites que antes ela não tinha coragem de impor. E pela primeira vez eu vi algo diferente nela: autonomia. Ela não estava mais reagindo ao caos, ela estava escolhendo. Quanto a mim, eu percebi algo poderoso. Durante anos eu achei que estava suportando um peso, mas na verdade eu estava construindo força. Silêncio pode parecer submissão, mas quando é intencional, é estratégia. Eu não ganhei porque expus, eu ganhei porque esperei, porque pensei no longo prazo, porque entendi que algumas vitórias não acontecem no momento da dor, acontecem no momento certo. Meses depois, jantando com minha filha, ela fez uma pergunta simples. Você faria tudo de novo? Eu não respondi imediatamente, porque a resposta não era simples. Eu perdi noites de sono, perdi paz em alguns momentos, perdi parte da minha confiança, mas eu ganhei algo maior. Eu ganhei a escolha dela. E quando um filho adulto escolhe ficar ao seu lado, isso não é obrigação, é reconhecimento. Eu olhei para ela e respondi: sim, eu faria. Porque abandonar no impulso teria sido fácil, mas permanecer com propósito foi o que construiu quem eu sou hoje. A verdade é que a maioria das pessoas reagem, poucas constroem. A maioria quer vencer a discussão, poucas querem vencer a vida. Naquela noite, quando a minha ex pegou o microfone, ela achou que estava revelando uma bomba. Mas o que ela fez foi apertar o botão que encerrava um ciclo. Eu já tinha feito as pazes com a verdade. Ela só estava atrasada. E se existe algo que essa história ensina, é isso. Nem toda batalha precisa ser lutada no momento em que começa. Algumas precisam ser vencidas no tempo certo. Pai não é quem compartilha DNA, é quem compartilha presença. E presença não se prova com exame, se prova com constância. No final das contas, eu nunca perdi. Eu escolhi. E às vezes a escolha mais silenciosa é a mais poderosa de todas. Existe uma parte dessa história que eu nunca contei em voz alta. Na noite em que recebi o resultado do exame, eu saí de casa. Dirigi sem destino. As ruas estavam vazias. Eu parei o carro num posto de gasolina fechado, daqueles que ficam só com a luz fria acesa. E chorei. Não foi um choro bonito. Foi um choro de homem que teve o chão puxado. Eu me senti enganado, ridículo, substituível. Eu repeti uma pergunta na cabeça. Como eu não percebi? Mas no meio daquele turbilhão, veio outra pergunta mais importante. E agora? Porque a dor inicial sempre grita, mas a decisão sussurra. Eu podia transformar aquilo numa história de vítima ou numa história de construção. Naquela madrugada, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu nunca deixaria que minha filha pagasse pelo erro de outra pessoa. E foi ali que começou o verdadeiro plano. Não um plano de vingança, um plano de estabilidade.
Nos anos seguintes, cada decisão financeira que eu tomei tinha um objetivo claro. Cada investimento, cada hora extra trabalhada, cada sacrifício. Eu não estava tentando provar nada para minha ex. Eu estava garantindo que quando chegasse o momento da verdade, eu estivesse preparado. Porque a verdade, quando vem sem preparo, destrói. Mas quando vem com estrutura, liberta. Tem algo que ninguém fala sobre maturidade. Ela não é sobre não sentir, é sobre não reagir no impulso. Durante anos, minha ex provocava pequenas situações, comentários ambíguos, alfinetadas em reuniões de família, frases do tipo, você é um ótimo pai, apesar de tudo. Eu sabia o que significava. Ela testava se eu sabia. Eu sabia, mas eu nunca entreguei a confirmação que ela queria. Porque enquanto ela acreditasse que tinha um segredo, ela se sentia no controle. E às vezes, a melhor estratégia é deixar o outro acreditar que está vencendo, enquanto você constrói em silêncio. Depois da festa, algo curioso aconteceu. Algumas pessoas me ligaram pedindo desculpa. Eu já tinha ouvido rumores. Ela comentava em rodas de amigas. Eu não sabia como te contar. Eu ouvi tudo com calma, sem raiva. Porque quando você está em paz com a verdade, opinião externa perde força. Mas houve uma ligação específica que marcou. Um homem, desconhecido, voz hesitante. Ele disse que precisava conversar comigo. Nós nos encontramos dias depois, num café simples. Ele sentou na minha frente visivelmente nervoso. Demorou quase 5 minutos para conseguir falar. Eu acho que posso ser o pai biológico. O tempo ficou lento. Qualquer versão de mim teria reagido. Mas eu apenas fiz uma pergunta. Você quer ser? Ele ficou em silêncio. E ali estava a resposta. Querer biologicamente é fácil. Querer assumir história é diferente. Eu expliquei algo simples. Ela já tem pai. Ele não insistiu. Não porque eu ameacei, mas porque ele entendeu. Paternidade não é descoberta tardia, é presença contínua. Quando ele foi embora, eu senti algo inesperado. Não ciúme, não raiva, alívio. Porque mais uma vez ficou claro, ser pai não era um acidente biológico, era uma escolha diária. Algum tempo depois, minha filha me pediu para caminhar com ela no fim da tarde. Era um daqueles dias em que o céu fica alaranjado. Ela andava em silêncio, pensando. Até que falou. Eu pensei em procurar ele. Eu não interrompi, mas percebi que minha curiosidade não é maior que minha gratidão. A maturidade não tem idade exata, mas naquele momento ela deixou de ser minha menina. Ela virou mulher e fez uma escolha consciente, não baseada em raiva, nem em carência, mas em identidade. Hoje, quando olho para trás, eu entendo algo profundo. Se eu tivesse reagido no dia do exame, se eu tivesse exposto, se eu tivesse ido embora, se eu tivesse escolhido meu orgulho, talvez eu tivesse razão, mas teria perdido o essencial. Existe uma diferença enorme entre estar certo e fazer o certo. Eu não fui perfeito. Tive dúvidas, tive momentos de fraqueza, tive vontade de desistir. Mas toda vez que eu pensava em sair, eu lembrava de uma coisa. Crianças não escolhem as circunstâncias em que nascem, mas pais escolhem se ficam. E ficar, quando é difícil, constrói caráter. Não só nelas, em nós também. Se você escuta essa história e pensa, eu não conseguiria, eu entendo. Porque não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre decidir qual dor você está disposto a carregar. A dor do orgulho ferido ou a dor de abandonar alguém que confia em você. Eu escolhi carregar a primeira, e hoje eu sei que foi a escolha certa. No fim das contas, aquela festa não foi sobre humilhação, foi sobre revelação. Não da biologia, mas do caráter. Minha ex revelou ressentimento, eu revelei constância, e minha filha revelou maturidade. E talvez seja isso que realmente importa. Porque herança não é só dinheiro, não é só casa, não é só investimento. É exemplo. E exemplo não pode ser transferido em cartório, só pode ser vivido. Se algum dia minha filha tiver filhos,
e enfrentar uma situação difícil, eu espero que ela lembre de uma coisa: força não é barulho, é permanência. E às vezes, o maior ato de amor é ficar, mesmo quando você tem motivos para ir. E essa foi a decisão que mudou tudo. Anos se passaram desde aquela noite. E sabe o que é curioso? Quase ninguém mais fala sobre o escândalo. As pessoas esquecem do choque, esquecem do microfone, esquecem da frase. Mas quem viveu não esquece da transformação. Minha filha hoje trilha o próprio caminho, independente, segura, decidindo a própria vida com uma maturidade que às vezes me surpreende. Não porque a vida foi perfeita, mas porque ela aprendeu algo essencial muito cedo. Vínculo não é sangue, é escolha repetida. De vez em quando, alguém ainda me pergunta: você não sente que viveu uma mentira? E eu sempre respondo da mesma forma: não, eu vivi uma decisão. Mentira é quando você é enganado e continua inconsciente. Eu fui enganado, mas despertei. E quando você desperta, você escolhe. Eu poderia ter escolhido o papel de vítima, mas escolhi o papel de construtor. Construtor de estabilidade, construtor de caráter. E construção é silenciosa. Demora, exige disciplina, mas quando fica pronta, ninguém derruba fácil. Se existe algo que eu aprendi, é isso. O tempo revela intenções. Naquela festa, todos acharam que eu seria o homem exposto, mas quem realmente se expôs foi quem tentou ferir, porque quando você age movido por ressentimento, você se revela. Quando age movido por propósito, você se consolida. Eu nunca precisei que o mundo soubesse da verdade. Eu só precisava que ela soubesse. E ela sabe. Isso basta. Porque reconhecimento que vem de quem importa tem mais valor do que aplauso de plateia. Hoje, olhando para trás, eu entendo algo ainda mais profundo. Se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu nunca tivesse desenvolvido a paciência que desenvolvi. Talvez nunca tivesse aprendido a pensar no longo prazo. Talvez nunca tivesse entendido que algumas vitórias são invisíveis por anos. Mas invisível não significa inexistente. Significa em construção. Existe uma frase que ficou gravada na minha mente desde aquela noite. Ela disse: pai é quem fica. E eu carrego isso comigo, porque ficar não é passividade. Ficar é compromisso. É acordar todos os dias e reafirmar uma decisão que ninguém te obriga a manter. É escolher amar, mesmo quando amar exige maturidade. Talvez você esteja ouvindo essa história vivendo uma situação difícil. Talvez esteja enfrentando traição, injustiça, deslealdade. Talvez alguém esteja tentando usar algo contra você. E eu não sei qual é a sua resposta, mas eu sei disso. Reagir é fácil, construir é raro, e o raro deixa legado. Naquela noite, quando minha ex pegou o microfone achando que estava encerrando a minha história, ela estava, na verdade, revelando o capítulo final que eu já tinha escrito, porque decisões feitas em silêncio moldam destinos em voz alta, e quando você escolhe agir com visão de longo prazo, o tempo se torna seu aliado. Se você me perguntar hoje qual foi minha maior vitória, não foi a casa, não foi o investimento, não foi o aplauso, foi o abraço. Aquele abraço no meio do salão, sem dúvida, sem medo, sem condição. Aquele abraço confirmou tudo. Confirmou que eu não era pai por acaso, eu era pai por escolha. E escolha, quando é sustentada por anos, se transforma em identidade. No fim, não é sobre quem errou, não é sobre quem traiu, não é sobre quem expôs, é sobre quem permaneceu. E permanecer, quando seria mais fácil ir embora, é a forma mais silenciosa de coragem. Essa não é uma história sobre DNA, é uma história sobre decisão, sobre estratégia emocional, sobre maturidade, sobre entender que algumas respostas não precisam ser imediatas, porque o tempo, quando bem utilizado, responde por você. E se existe uma última coisa que posso deixar como reflexão, é isso: nem toda verdade precisa ser gritada. Algumas precisam ser preparadas, e quando você se prepara em silêncio, o momento certo chega. E quando ele chega, você não precisa atacar, você apenas revela. E foi isso que eu fiz. Eu revelei e deixei o tempo fazer o resto.